lá. Eu dizia que vocês vão ouvir, você vai lembrar de mim, porque os brasileiros cometem muito esse erro aqui. Ai, por exemplo, assim, ó, eu não tinha visto, não sei se tinha, eu não havia visto, tá? Então, esse exemplo aqui tá no lugar errado. Ele deveria estar aqui. Bueno, então, gente, muito cuidado. Isso aqui também não devia estar aqui. Bom, depois vocês arrumem lá no material de vocês, porque ele só ficou fora de ordem aqui, ó. Isso aqui vem pra cá. Bueno, que era do outro tempo composto ali. Bueno, então, aqui tem o mesmo exemplo da biblioteca. Não sei se eu vou apagar. Bueno, então, agora sim tá bonitinho. Gente, então assim, ó. El gobierno de Brasil había invertido en educação, pero não foi lo suficiente. Cuidado, então, aqui o principal, ó, não confundam o verbo haber com o verbo tener, porque o verbo auxiliar em espanhol é o tener, é o haber, e o verbo que vai significar existir aqui também vai ser o haber, tá bom? Então, cuidado. Depois eu vou mandar para vocês essa versão corrigida aqui que eu mudei a ordem dos meus exemplos aqui que estava fora do lugar. Mas, então, chicos, o verbo haber, pontos principais. Tem mais um, tá? Vamos cantar parabéns aqui pro verbo haber. Verbo haber no sentido de existir, verbo haber como verbo auxiliar, tá? Em dois tempos compostos aqui no passado. Primeiro ponto, haber, no sentido de existir. Segundo ponto, pretérito perfeito composto e o pluscuamperfeito. Muito cuidado para não confundir com o verbo tener. Mas tem mais sobre o verbo haber, tá? Quando a gente vai usar frases para impessoalizar o nosso discurso. Quem não é aluno da Profipri, presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Vou até falar em português aqui, bem devagarinho. Em espanhol, a gramática vai sustentar o comportamento do texto, das frases, seja um parágrafo, enfim. Mas é a gramática que vai sustentar esse comportamento. Em português, isso não acontece. Um estudante de nível C1 precisa saber disso. Na prova passada, quem não foi meu aluno, principalmente a galera que estudou sozinha, né? Foi lá e fez a prova, não é que não passou porque não sabia espanhol, mas porque não sabia dessa informação aqui. Uma coisa é a gente estar conversando, falando da nossa vida, do dia a dia, da nossa cidade, enfim, isso é um discurso bem pessoal. A gente está falando das nossas experiências, da nossa família, da nossa cidade. Quando a gente vai falar sobre um assunto de caráter geral, a gente precisa impessoalizar o nosso discurso. A gente não vai falar só de nós, a gente até vai se incluir, mas a gente vai falar no geral. É impessoal, não é referente a uma pessoa, é referente a várias, a um conjunto. A gente está falando de opinião e de informação. E isso é para todos, tá? O verbo haber é uma ferramenta nesse sentido. Em português, a gente tem essas expressões é necessário ou deve-se. Em espanhol, a gente vai usar o hay que. Hay que, por exemplo, olha essa frase, ó. Hay que replantearse los estereotipos de la vejez. Hay que, quando eu digo é necessário repensar os estereótipos da velhice, quando eu digo hay que, eu não tô falando só de mim, eu tô falando de todo mundo no geral, eu e todo mundo. Isso precisa aparecer na prova. Lembra que eu falei lá no início da aula para vocês que vocês precisam estudar, ler, ver vídeos, podcasts? Observem quando eles usam isso aqui, tá? Observem muito quando eles usam isso aqui. Quando vocês estiverem ouvindo e lendo, para vocês confirmarem essa informação que eu acabei de dizer para vocês. Na prova, vocês vão precisar, principalmente aqui no presente. É necessário, deve-se. Aqui um exemplo bem clássico, ó. Hay que lavarse las manos antes de comer. Sou só eu que tenho que lavar as mãos antes de comer? Não, é todo mundo que vai comer, nesse caso, né? Então,
É necessário ou deve-se lavar as mãos antes de comer. Pode ser no passado também, ó. Hubo que criar uma lei. Foi necessário criar uma lei. Habría que existir mais leis. Aqui eu já botei no condicional. Teria que existir, seria necessário, né, existir mais leis. Então, o hay que impersonal para cumprir essa função de fazer com que o discurso seja no geral ou não só, ou não, no geral, não só falando de si, tá? Bueno, no entanto, a gente não pode ignorar o verbo tener aqui nesse caso e nesse uso tener que. Aí sim, nesse caso aqui, a gente está trazendo essa ideia de necessidade, né? O é necessário para um caráter mais pessoal. Aqui, ó, tienes que lavarte las manos antes de comer. Aqui eu estou dirigindo para uma pessoa específica essa necessidade. É possível usar também na prova, desde que vocês estejam falando de uma pessoa específica. Mas para o nível C1, principalmente esse caso impessoal, tá? Bueno, vamos lá. Eu vou pular aqui um pouquinho os verbos de câmbio. Pode ser que eu fale deles na próxima aula, porque eu quero continuar falando sobre como ser impessoal, tá? Observem muito, sublinhem. Eu ensinei para vocês ali o passo a passo desse estudo autodidata. Comecem a observar como esses artigos aqui se comportam nessa forma impessoal, né? Deixa eu ver se esse aqui tem algum. Ai, que. Esse aqui não aparece a busca. Mas vocês podem colocar na busca mesmo, né? O I que esse uso impessoal. Observem agora como os textos, né, são impessoais. Outras formas de impessoalizar é com a partícula se. Aqui ele não vai ser um pronome. O se é o clássico do pronome. Em português a gente tem a famosa voz ativa, voz passiva, que aí sim serve para isso, que é o clássico vende-se. Por que que a gente coloca na voz passiva? Porque a gente não quer saber quem está fazendo a ação. O que importa é a própria ação. Então, quando eu digo vende-se, não importa quem está vendendo. O que importa é que está sendo vendido. Em espanhol, funciona da mesma forma. Olha aqui, ó. El evento se realizará el sábado. Quem é que vai realizar o evento? Não importa. O que importa é que ele vai ser realizado. A ação aqui é mais importante do que a pessoa que está fazendo a ação. Aqui eu coloquei de vermelho porque eu apliquei naquelas frases modelos para vocês. Eu apliquei aqui esse uso impessoal. Ó, como se ha mencionado en el texto, coloquei o se para impessoalizar e um tempo composto. Olha aqui, ó, vários pontos aqui. Como foi mencionado no áudio, eu não estou dizendo assim, ó, a repórter falou no áudio, tal pessoa falou no áudio, não estou falando disso. Eu estou falando que foi mencionado, não importa quem. Aqui também, ó, em Argentina se iniciou um processo de votação. Quem iniciou o processo de votação na Argentina? Eu não sei. O que importa é que iniciou, tá? Então é uma forma de impessoalizar. Então, quando vocês chegarem na prova, vou abrir ali rapidinho, vou dar uma prática para vocês antes da gente terminar a nossa aula. Mas olhem só aqui, ó. Aqui, vou compartilhar. Então, vocês estão lá na prova, ouviram o áudio e o áudio fala ali: Que acciones se podem tomar para lutar contra os prejuízos e os estereotipos sobre a vejez? Ele não está dizendo o que vocês sugerem, é o que está no áudio. Como se ha mencionado en el audio, para luchar contra los prejuicios de los estereotipos sobre la vejez, se pueden tomar la acción de incluir a los ancianos en actividades sociales y no aislarlos de la familia. Está no áudio porque eu já ouvi várias vezes, tá?
Mas eu estou falando de uma forma impessoal. Eu não estou dando minha opinião e nem estou criticando o que a pessoa falou e não estou dizendo assim, ah, ela que falou. Não. Eu foi dito no áudio tal coisa. Então é isso que vocês precisam fazer ali. É isso que vocês precisam fazer na hora da prova. A mesma coisa na compreensão lectora. Uma dica muito importante na parte de compreensão lectora que vocês precisam considerar é a mesma coisa, tem que dizer o que está no texto. Mas, durante a preparação e na prova, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dividir o texto em partes. Esse aqui dá para dividir ele em umas quatro partes. A cada pedaço, vocês vão ler a primeira parte. Escrevam um resumo até ali, uma frase. Escreve um resumo. Segunda parte, lê, escreve um resumo. Terceiro, isso vocês vão fazer em casa, nessas semanas, e na hora da prova também. Porque vocês não vão conseguir ler o texto várias vezes. E vocês podem esquecer o que leram lá no início. Então, vocês vão escrever ali no texto, até aqui a pessoa disse tal coisa. Tá escrito tal coisa até aqui. E isso, gente, eu faço até com os livros que eu leio, sabe? Eu, como tenho TDAH, eu leio 10 páginas, a cada 10 páginas eu resumo o que eu li. E aí, quando eu for ler de novo, eu começo pelo resumo, né? Daí eu aprendo. Mas nas práticas de vocês e no texto da prova, vocês vão fazer isso. E vocês vão responder as provas aplicando aquelas estruturas impessoais e o que está no texto. Então vejam que o conjunto do que eu expliquei, do que vocês vão estudar de vocabulário e conhecendo a prova, não tem como não passar, né? Vocês vão ter que decorar, vocês vão ter que se dedicar a não esquecer disso. Mas estudando vocabulário, e sabendo como estruturar a resposta é simples. Ah, ok, tem que ser impessoal aqui. Eu vou dizer o mesmo que está no texto, colocar dentro dessa estrutura e ponto, tá? A prova de compreensão é literal, né? É literal o que está lá. Por exemplo, aqui a primeira afirmação, ele fala assim, até mesmo às vezes. É aquela velha história, né? Leiam as perguntas antes de ler o texto, né? Antes de ver a questão. Mas, até mesmo pela afirmação, vocês podem perceber pelo senso comum se aquilo faz sentido ou não. Olha só. La participación de las mujeres en los empleos de ciencia y tecnología es minoritaria porque los sueldos son bajos. Eu nem li o texto, mas socialmente a gente sabe que não é por isso. Eu colocaria aqui falso e procuraria lá no texto a justificativa. Então, por exemplo, falso. Essa afirmação é falsa porque no texto se ha mencionado que as mulheres são minoria en esos empleos porque, e aí vocês vão procurar o porquê que está lá no texto, tá? Bueno. Vamos voltar lá no nosso material. No nosso material, eu disse que ia falar espanhol, fiquei falando em português, mas é que eu quero muito que vocês entendam. Quero muito que lo entendam. Última parte de como ser impessoal. Bah, essa aqui eu vou ganhar uma medalha, porque só duvido outro professor ensinar isso aqui, mas eu duvido. A palavra uno, tá? Depois que eu explicar isso aqui, eu vou dizer para vocês a prática ali que vocês podem fazer, tá? Que eu coloquei. Gente, olha só. A palavra uno significa o número um. Uno, dois, três, quatro. Significa o artigo indefinido. Por exemplo, hay un hombre en la esquina. Mas o uno significa, traduzindo literal, a gente ou todas as pessoas e eu também. Então, o uno, ele vai funcionar incrivelmente como pronome para impessoalizar, para generalizar. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, significa o número, o artigo, mas ele significa a gente ou as pessoas, e isso aqui que tá em amarelo é nível C1. Olha só, quando eu sou pessoal, eu coloco no verbo quem, fica claro ali quem é responsável pela ação. Então, por exemplo, assim, ó, quando quando vivia na Argentina, comia muito tarde. É pessoal, eu tô falando da minha experiência na Argentina. Aqui, ó. O Jô tá marcando que sou eu. O verbo tá marcando que sou eu.
que é bem pessoal aqui. Aqui, ó, o verbo tá marcando tudo que sou eu. Como é que eu faço para apagar o sujeito? Além das outras formas que eu ensinei para vocês, é com o uno. Então, quando eu digo assim, ó, uno, quando vive en Argentina, come muy tarde. Aqui eu tô dizendo, as pessoas no geral, todo mundo e eu também, quando mora na Argentina, faz as refeições tarde. É ou não é? Os argentinos almoçam 2 da tarde. Eles vão jantar às 11. Tu chega num restaurante às 10, o cara, o chapista, tá ali com a chapa quente. Eu sempre fazia um lanche antes de jantar na casa das minhas amigas argentinas. Eu falava, gente, não é possível jantar às 11 horas, cara, não é normal. Mas aqui, ó, só para vocês não esquecerem desse exemplo. Uno. Quando vive na Argentina, come muito tarde. O uno, ele então, ele vai ser conjugado, ele não é terceira pessoa, mas ele vai usar a conjugação da terceira pessoa. Aqui, ó, usando o exemplo ali do áudio, ó. Uno, quando se pone viejo, tiene algunas limitaciones. As pessoas, no geral, todo mundo e eu também, quando fica velho, tem algumas limitações. Eu não tô falando só de mim, eu tô falando no geral. Outro exemplo que eu coloquei aqui. Uno puede llegar a desarrollar disturbios alimentarios debido a la preocupación exagerada. Eu não estou falando de mim, eu estou falando no geral. As pessoas ou a gente pode desenvolver distúrbios alimentícios, devido à preocupação exagerada com a comida. Então, uno, já te dou a palavra, Luísa. O uno, esses elementos aqui para impessoalizar, porque ali eles falam assim, ó, é sobre reflexão. Vocês não vão estar falando de vocês, vocês vão estar falando de uma coisa que vocês ouviram ou leram. Por isso que tem que ser impessoal. Então, precisa aparecer na prova, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre verbos de câmbio e a estrutura dos textos. Mas, por último, um aplauso para os conectores. Tem que ter conectores na prova de vocês. Então, uma técnica muito simples para vocês que já estão no nível avançado de espanhol é pegar essa tabela e copiar à mão 6 conectores que vocês não podem esquecer e que vocês precisam usar na prova, tá? Vocês vão escrever a partir dessa tabela, vocês veem aqui que ele tem uma função, tá? Isso aqui tem uma função, né? De conectar as ideias. Então, até os mais básicos, vocês têm que usar. Pero, sin embargo, además, por ejemplo, vocês precisam usar, tá? Os conectores. Como que vocês vão praticar nos próximos dias com a minha ajuda, ó? Vocês vão fazer o que diz, ó, atividade de compreensão auditiva, tá no material. Vai ter um vídeo para vocês verem o link do vídeo e as perguntas de compreensão. Depois, compreensão lectora. Eu marquei de amarelo. É. Mas eu acho que no material de vocês, será que eu apaguei sem querer? Bom, tem uma prática, eu vou mandar para vocês o material. Eu acho que eu apaguei sem querer. Vocês considerem o material que eu vou passar ali de novo, que tem a prática de compreensão, leitora também, e vocês podem fazer da prova, tá? Eu vou mandar para vocês ali no grupo também o modelo da prova. Façam atividade de compreensão lectora da prova. E o que eu vou passar para vocês, mas aí vocês considerem o arquivo que eu mandar agora de novo por último, porque apagou aqui, estava aqui meu material. Mas tem compreensão auditiva e vai ter também agora a compreensão leitora, que eu vou colocar para vocês, que é um material sobre a internet lá na pandemia, enfim, vai falar sobre o uso da tecnologia para aprender, mas eu já vou colocar para vocês ali a atividade. Então, vamos lá. Vocês precisam praticar para saber palavras.
né, para ter sinônimos, e agora para confirmar essa teoria que eu acabo de ensinar para vocês. Então, ali vai estar prática de compreensão auditiva, é só seguir os passos. Vai ver o vídeo, extrair palavras, responder as perguntas, aplicando aquilo que eu ensinei para vocês. A mesma coisa na compreensão lectora. Vão ler o texto, fazer as tarefas e praticar, mas sempre com esse foco, né? Se não souber as palavras, pesquisa no dicionário. Não sabe o verbo, como conjugar, pesquisa no dicionário. O dicionário também tem a conjugação ali com tempos compostos. Então, usem o dicionário, tá? Confirmar a teoria, saber vocabulário, praticar com a prova. Vou colocar a prova ali para vocês. Eu tenho o áudio e a prova, daí eu vou colocar ali para vocês no grupo. Mas eu queria saber se vocês têm perguntas. Agora é o momento das perguntas. Aqui a prova, vou colocar para vocês. Mas a Luísa, eu acho que queria perguntar alguma coisa. Coloquei a prova. Oi, prof. Oi. Eu não sei, quer dizer, eu entendo, mas às vezes eu não consigo usar. A gente pede usar o uno. Ele sempre é acompanhado por um verbo na terceira pessoa, singular? Sempre, sempre. Nesse uso, sim. Se for como artigo, não. Por exemplo, un hombre. Hombre é substantivo, mas quando quiser usar ele para impessoalizar, ele vai ter que estar com o verbo na terceira pessoa junto com ele, sim. Bem, na dúvida, tem que substituir o uno por a gente ou as pessoas. O verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do singular sempre junto com o uno. Mas para saber se é aplicável o uno, substitui por a gente ou as pessoas. Mas ele sempre na terceira pessoa vai ser conjugado singular, em qualquer tempo. Te responder? Respondeu. Era isso? Alguém mais tem perguntas? Estou colocando os links ali para vocês. Querem mais perguntas? Outra coisa, rapidinho. É, Quando você fala assim, uno, por exemplo, as pessoas sabem que o uso de tal coisa é inapropriado. Uno se sabe? Não, uno É sabe. assim? Ou, ó, muito boa pergunta. Ou um ou outro. Ou uno ou se. Poderia ser uno sabe ou se sabe. Um dos dois. Não os dois. Entendeu? Entendi. Ou um ou outro. Se sabe ou uno sabe. Uno se sabe, não. Ó, vou te colocar aqui áudio del examen. Muito bem. Alguém mais tem perguntas? Alguém mais tem perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu ajudei vocês hoje, na próxima aula tem mais, hein? Vocês vão gostar bastante, que é a estruturação do texto. Mas eu quero saber se eu ajudei vocês, se vocês entenderam, se eu falei coisas muito novas para vocês, né? Ou de repente falei e repeti coisas que vocês já sabiam. Me digam aí, ajudou? Sim ou não? Nicole, Isadora, João? Sim? Bueno, então, gente, mãos à obra, praticar, ver vídeos, ler, né, para pegar tudo. E na próxima aula, quinta que vem, estamos aqui de novo, tá bom? 19 horas. Ah, veio vazio, vou botar o áudio ali. Era isso que eu ia falar agora, tô tentando escutar, tá sem som. Tá, tem um que tá dando erro ali, peraí que eu vou colocar o certo. Esse aqui. Agora vai, agora foi. E eu vou arrumar ali o arquivo para vocês conseguirem praticar. Tá. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por la presencia. Muito obrigada pela presença, pela confiança. Até quinta que vem. Qualquer coisa podem me chamar ali no WhatsApp. E é isso. Boa sorte, bons estudos. Adiós.